Olá, meus caros. Nessa oportunidade vou falar sobre bateria na Igreja Deus de Amor. Um episódio que me ocorrera precisamente no ano de 2006, no qual eu mando um e-mail para a Débora referente à possibilidade ou não de ter bateria em cima de púlpito ou ter alguém tocando, formando uma banda, até porque tinha essa questão na minha pequena congregação da EPDA, já vista que tinha se convertido um jovem da Batista, ele sabia tocar bateria e queriam os jovens formar um grupo e ele fazeria parte, e claro, tocando a bateria. E os irmãos conservadores disseram que não podia porque estava no RI, que bateria não podia, que inclusive CDs de outras gravadoras também não podiam. E eu mandei então uma pergunta para a Débora, também pelo fato de que o próprio Lourival tinha lá no Peru, junto com a banda Jeová Rafá, cantado, tendo o acompanhamento da bateria por parte da banda, e quem era o membro da bateria, o filho dele do meio, o Diego. E aí veio uma grata surpresa, até pensei que ele não iria ser meu e-mail respondido, o Lourival respondendo e me chamando de tudo aquilo assim de ruim, daqueles palavrão gospel, podemos dizer assim, para minha pessoa. Porque lá no e-mail eu fiz algumas indagações até muito fortes, mas deveria fazer. Até porque eu era ingênuo naquela época, era novo convertido, e eu achava que o Lourival, ele estava junto com o posicionamento da igreja, do regulamento interno e com o próprio pensamento do seu sogro. Depois, mais tarde, fui perceber que não. Então eu fiz a pergunta: pode utilizar, ou é certo utilizar a bateria no grupo de jovens? Ou seria rebeldia da banda Jeová Rafá? E ele veio respondendo e-mail com toda a arrogância possível. Eu tenho comprovante, inclusive, na resposta dele, o e-mail dele, e me dizendo que era um espírito contraditório, que eu não deveria estar preocupando com esse tipo de coisa, porque se eu era de fato novo convertido, deveria estar correndo atrás das almas. Enfim, várias coisas, inclusive dizendo que eu estava atrás de desaforos, de coisas irrelevantes, enfim, me xingando, como já disse, com aqueles palavrões técnicos do mundo gospel, que pessoas olhando assim, não tem nada demais, mas são palavras ofensivas. E depois ele quis me dizer que eu até era mentiroso, porque quando ele disse que se eu fosse novo convertido eu não estava preocupado com aquelas coisas, não quer dizer que eu era um velho convertido, ou estava há muito tempo na igreja. E ocorre que no ano de 2007 ele veio numa cidade próxima onde eu resido, precisamente cidade chamada Tijucas, Santa Catarina, e eu falo com ele. E falo o seguinte: ó, eu sou aquele rapaz ou aquele irmão do e-mail tal, chamou a banda de rebelde. Até porque no próprio e-mail o Lourival disse, no final, depois de ter dito tudo o que disse, né, ter jogado para fora toda a sua indignação, porque eu ofendi a sacrossanta banda Jeová Rafá, que inclusive estavam os seus filhos lá, estava o André também, o filho mais velho, tocando baixo, que ele teria o maior temor de Deus para esclarecer os fatos, ele estaria em prontidão para falar comigo a respeito daquilo. E eu, como eu tive a oportunidade, próximo da minha cidade, fui lá falar com ele e inclusive tirei uma foto com ele e falei com ele sobre isso. Então, falei com ele e ele disse: olha, não tem problema, porque eu tenho 3 baterias em casa, meus filhos tocam, e assim como você utiliza um tênis para caminhar, você pode utilizar um tênis para dar um chute em alguém. Então depende de quem está tocando o instrumento. E começou falando sobre aquilo. E eu disse no final: tá, ok, tens razão, mas por que está no RI, que é proibido, vetado? Então tira do RI.
porque daí não vai dar nenhuma contenda, não vai ficar os conservadores com os liberais se degladiando, porque está ali um texto legal, uma norma legal da própria PDA. E cabe salientar que no mesmo ano de 2006 eu mando aquele e-mail com aquela resposta do Lorival para um missionário, o e-mail do missionário da primeira. E ele, na reunião, na metade do ano de 2006, disse: olha, não está liberada a bateria aí não, vamos cuidar e tal. Eu não estava naquela reunião, mas meu primo estava e ele me falou sobre isso. E mais tarde, o que eles fizeram? Porque sabia que o missionário era contra, começaram a colocar a bateria virtual e não a bateria normal, ou seja, era uma bateria quase que nem um teclado bateria, e não era a bateria, né, daquele modo como era, daquelas imagens e tal. Até chegar próximo aí do fim da vida do próprio missionário, Davi Filho já voltando para a IPDA, colocou a bateria estava lá e até tiraram do regulamento interno esse item da bateria e também com relação aos louvores de outras gravações, de outras gravadoras. Então perceba que por conta de uma coisinha simples faz uma crítica, faz divisões no meio da igreja, faz muita coisa equivocada. Com relação à bateria, tem outra igreja que proíbe também, que é a Congregação Cristã do Brasil. Inclusive eu estudava com uma irmã, podemos dizer assim, né? Isso no ensino médio, e essa pessoa me contou que lá só tocavam teclado e não bateria. Então eu tinha essa versão à bateria. Uma vez eu vi o Lorival falando sobre instrumentos musicais, dizendo que no passado a versão era da guitarra, porque era guitarra muito pesada, era rock and roll, então não poderia ter guitarra. Depois na própria PDA permitia, né? Mas isso era uma repreensão da Assembleia de Deus, porque o Lorival ali veio da Assembleia de Deus, o pai dele lá é assembleiano. Então, meus caros, para fim de papo, se cria muitos problemas na própria PDA por conta de falta de entendimento. E aí, se eu fosse um homem apegado, como muitos dizem que eu estava apegado com o homem, olhando para o homem, eu já tinha desviado, afastado do Senhor Jesus com aquela pataquada do próprio Lorival. Mas eu fiquei firme até porque eu estava na minha razão, só fiz uma pergunta e depois eu acabei refutando a hipocrisia deles, ou a rebeldia deles próprios, porque estava no regulamento interno, mas a família Miranda não respeitava nada, não fazia nada correto. Só os membros é que poderiam fazer. Então isso é equivocado. Como é que você pode exigir de alguém e os próprios da família, os grandões, não dão respeito? Depois o missionário também fazia vista grossa para o próprio Davi Filho com a bateria. Eu já não estava mais na PDA, mas percebia que o Davi Filho estava tocando bateria na PDA. Inclusive teve uma vez que os irmãos mais antigos contam que parece que o Davi foi disciplinado, não sei se foi uma concentração em Curitiba, não sei onde foi, que ele estava com bateria, estava fazendo danças lá, né, na década de 90. Então o missionário tirou por conta disso. Até porque também, se você for analisar os primeiros discos da Débora e da Leia, lá quando ela era jovem, 19, 20 anos, dá para perceber nitidamente que no disco tem a bateria, que é até em ritmo um pouco acelerado, tá? Depois eles substituíram a bateria por percussão. Se você pegar o CD da Débora, aquele ao vivo de 2004, se eu não me equivoco, aparece no encarte, né? Depois eles tentaram colocar a bateria, não deu certo. Aí foi para a bateria, como eu disse, virtual, até que culminou na bateria de hoje. E o que aconteceu? A grande questão é o seguinte: no meu modo de pensar, criaram uma picuinha grande. Eu não era nem favorável nem contra, mas eu queria obedecer o regulamento interno. E os irmãos diziam que não podia. Aquele irmão depois também não ficou mais firme na igreja, na mocidade, saiu também, mas não foi especificamente por conta da bateria, mas foi por outros poréns, né? Inclusive ele disse que foi na concentração em Joinville, que lá também o Lorival estava com a bateria, que o pessoal até estava dançando, né? E agora nós ouvimos da boca do neto missionário que dançar na igreja não é pecado. Dançar na igreja por conta do instrumento, da bateria, do que for. E a gente percebe que é uma dança nitidamente carnal. Como é que fica?
E é complicado, né? Então, meus carinhos, em suma é isso. Eles dão um fardo pesado para os mais pequenos, para os membros, e eles não cumpriram nada. O Lorival, ele já foi favorável à doutrina da IPDA da época do missionário, mas depois de um tempo não era mais. Ou ele fingia que era, para obviamente criar o seu nome, para ficar firme e ter algumas regalias lá. Depois viu que o missionário não era muito favorável a ele, então mudou, principalmente quando ele foi para a América, lá deve ter aprendido a teologia americana e foi para um mundo mais liberal. Agora fica o fato lamentável, né? O que ele falou ali para mim, inclusive familiares, mãe, disse: puxa, mas que homem de Deus é esse? Dá uma resposta dessa, querendo dizer que você não era novo convertido. Olha, Bruno, você não deveria nem estar mais aí e tal. Minha questão é com Jesus Cristo, e prova que igreja é isso, é contenda, é picuinha, é tolice, você ficar preocupado com as coisinhas ínfimas, enquanto que o senhor Lorival ficou incomodado comigo, né, por conta da bateria. Ele não ficava incomodado com o que os filhos dele faziam, né? Isso é interessante, porque eles são hipócritas. Eles gostam de condenar as práticas equivocadas dos outros, mas a deles não pode. Na realidade, o e-mail serviu para combater a hipocrisia dos Mirandas ou Almeida. Eu sempre fui favorável ao missionário, nunca fui contrário ao missionário, naquela obediência ao ministério, obediência à doutrina. Não saiu da IPDA por conta de adultério, muito menos por conta de roubo. Porque tem gente aí que fica falando nos comentários que eu comi nos pratos da IPDA, agora estou cuspindo. Onde que eu comi no prato da IPDA? O que eu ganhei da IPDA? Não ganhei nada da IPDA. Eu quero alguém dizer que eu ganhei alguma coisa da IPDA. A única coisa que eu ganhei, entre aspas, da IPDA foi uma vez que eu tinha direito, porque eu tinha que ir para uma reunião, deslocar para a sede, para a capital, ganhei R$66. E o outro, uma passagem para São Paulo, R$100. É isso que eu ganhei da IPDA. Agora, o quanto que eu contribuí para a IPDA? De dízimo, de votos e ofertas. Então, cala-te a boca, rapaz. E é um rapaz que falou aí, que anda falando que é um hater. Também não sei se é rapaz, pode ser rapariga, com nome fake, não coloca nem a foto. Cala-te a boca. Porque você está pecando e muito. O que eu falo aqui é verdade, não é mentira. Eu não quero me promover com mentiras. E esse canal é um canal de conto de experiências, é um canal de comentários, um canal de pregação e de oração. E teve um outro camarada que disse o seguinte: que pregação bonita que você faz. Isso aqui é pregação. É pregação contra a hipocrisia, é pregação para que novos convertidos, neófitos, não venham cair no mesmo erro, se apegar muito a líderes que são falhos, a familiares que têm muitas falhas, endeusar pessoas. Eu não quero que ninguém me deuse aqui não, eu sou cheio de falhas. Mas as minhas falhas, meus erros eu digo, bem como as coisas equivocadas. Então pense sobre isso, ok? Abraço e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.